Rússia bombardeia Odessa e Mykolaiv pela terceira noite consecutiva. Putin avança condições para um eventual regresso ao acordo dos cereais. Forte tempestade atinge os Balcãs com ventos e chuvas fortes, matando pelo menos 6 pessoas. Espanha vai a votos no domingo. Legislativas antecipadas em pleno verão fazem disparar votação por correspondência. Mais uma noite de inferno, a terceira consecutiva em Odessa e Mykolaiv, cidades costeiras no sul da Ucrânia, a oeste da Crimeia. As duas cidades que albergam portos essenciais para a iniciativa do Mar Negro de exportação de cereais ucranianos foram alvejadas pela Rússia com mísseis de médio e longo alcance. Pelo menos 2 pessoas morreram em Odessa, segundo informou o governador Oleg Kipar. Em Mykolaiv há registro de pelo menos um morto. Os bombardeamentos fizeram também pelo menos 2 dezenas de feridos, incluindo várias crianças. O chefe do Kremlin precisou, entretanto, as condições para que a Rússia aceite uma reativação do acordo dos cereais. Первое. Это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе. Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Depois de ter expirado o acordo dos cereais, as forças russas avisaram que qualquer navio que se dirigisse a um porto ucraniano seria considerado como um alvo militar. A Ucrânia, por seu lado, exige uma vigilância internacional do Mar Negro. Rússia e China começaram esta quinta-feira exercícios navais conjuntos no mar do Japão. Incluem exercícios de combate naval e antissubmarino, proteção de rotas e comunicações no mar e no ar e práticas de artilharia conjunta. A intensificação da cooperação entre os dois países acontece durante a guerra na Ucrânia. A China diz ser neutra no conflito, mas acusa os Estados Unidos e os aliados de provocarem Moscovo. Pequim tem reforçado as relações económicas, diplomáticas e comerciais com a Rússia. Pelo menos 6 pessoas, incluindo um bombeiro, morreram devido a uma forte tempestade que atingiu os Balcãs depois de dias de altas temperaturas. Em Belgrado, rajadas de vento derrubaram linhas elétricas, deixando algumas áreas sem energia. O aeroporto foi temporariamente encerrado. Na Croácia, a tempestade trouxe ventos fortes, precipitação intensa e inundações repentinas. Um bombeiro morreu. 3 outras pessoas morreram devido à queda de árvores. Um homem ficou gravemente ferido quando uma grua de construção caiu. Houve cortes de energia e o sistema de transportes da cidade foi interrompido. Os serviços de emergência de Zagreb pediram aos cidadãos para serem pacientes, pois receberam centenas de pedidos de ajuda ao mesmo tempo. Situação semelhante na vizinha Eslovénia, onde o vento forte derrubou árvores e levou telhados pelos ares. Segundo a televisão pública eslovena, uma pessoa morreu e outra ficou ferida quando uma árvore caiu sobre elas na área do lago Bled. Uma pessoa também morreu na Bósnia e pelo menos 20 ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais. Um tiroteio em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, saldou-se em pelo menos 3 mortos e 6 feridos, entre os quais um polícia. O incidente teve lugar num edifício em construção, no centro da cidade. O atirador entrou no local e abriu fogo, acabando por ser abatido pela polícia. De acordo com as autoridades, o homem tinha 24 anos, trabalhou anteriormente no local e tinha também um historial de violência familiar. The offender was armed with a pump-action shotgun. He moved through the building site, discharging the firearm as he went. Upon reaching the upper levels of the building, the man contained himself in an elevator. Shots were fired and he was located a short time later. O tiroteio teve lugar poucas horas antes do jogo de abertura do Mundial de Futebol Feminino, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália. A FIFA exprimiu profundas condolências pelo incidente. A polícia neozelandesa frisou que o tiroteio não afetará a organização do Mundial.
O Ministério Público de Paris está a investigar a angariação de fundos lançada para ajudar a família do agente de polícia acusado de matar um adolescente. A mãe de Nael Merzouk, de 17 anos, considera uma fraude a recolha organizada por Jean Messia, antigo porta-voz do candidato presidencial de extrema-direita Éric Zemmour, que conseguiu angariar 1,6 milhões de euros durante as semanas de motins e violência de rua em França. O montante do apoio financeiro provocou a ira dos políticos de esquerda. A Comissão Nacional Eleitoral de Espanha autorizou os Correios a prolongarem até às 14 horas de sexta-feira o prazo para a recepção dos votos por correspondência para as eleições legislativas. Este ano, e por se tratar de um escrutínio antecipado, em pleno período estival, bateu-se o recorde de pedidos, mais de 2.600.000. Os votos já recebidos e tratados prefazem 91% dos solicitados. Não é a primeira vez que o prazo é alargado. Os analistas prevêem uma grande concentração de votos nos dois principais partidos tradicionais nas legislativas espanholas do próximo domingo. Os especialistas apontam várias razões. Uma delas é a crise das formações partidárias que nasceram da indignação. Ciudadanos e Podemos. Nenhum figura nos boletins de voto. Os ciudadanos estão cansados de unos proyectos que nacieron con muchísimas grandes esperanzas y que se han revelado un blef. A lei eleitoral espanhola dá mais peso aos votos das províncias, onde a votação tende a ser mais tradicional. Dándole mucho peso a estas circunscripciones pequeñas y medianas de las que siempre hablamos, donde en función de su población pues tendrían una representación más minoritaria de lo que tienen, ¿no? Y tienen un gran peso en las decisiones. Isto faz com que os votos nas regiões urbanas tenham menos poder. Han sido más partidos urbanos que no partidos rurales, porque evidentemente en las ciudades para ellos ha sido más fácil instalarse. Segundo os analistas, o Ciudadanos desaparece devido a uma má estratégia de se posicionar à direita, enquanto a crise do Podemos e a sua união com o Sumar está mais relacionada com a participação no governo. Nadie puede negar que ha tenido éxitos, incluso a nivel económico, pero también es verdad que ha sido una coalición de gobierno marcada por muchísimas diferencias entre los partidos principales, y luego que ha tenido que tener también acuerdos con los independentistas, con Bildu, con una serie de fuerzas políticas que en España sigue sin gustar mucho. Outros fatores também beneficiaram o PSOE e o PP. Con la pandemia, incluso con la guerra de Ucrania, pues como has visto, se ha intentado también desde Europa, por supuesto, dar una salida menos radical que afecte a los ciudadanos y a la clase media de lo que se hizo en 2008, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues ha sido un escenario diferente para que también los partidos tradicionales puedan consolidarse. Estamos volviendo al voto útil. Yo personalmente creo que están buscando la solución que a ellos le parezca la menos mala. Centenas de manifestantes invadiram a embaixada da Suécia esta quinta-feira de manhã, furiosos com a autorização concedida pelas autoridades suecas para a realização de um protesto em Estocolmo, em que deve ser queimado um exemplar do Alcorão. Foi ateado um fogo no recinto da embaixada durante a manifestação organizada por partidários do líder religioso xiita Muqtada al-Sadra. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia disse que o pessoal da embaixada está em segurança. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque também emitiu um comunicado a condenar o ataque, sem explicar como é que isto pôde acontecer ou identificar quem realizou o ataque, mas garantiu ter dado instruções às autoridades competentes para realizarem uma investigação urgente, identificar os autores deste ato e responsabilizá-los de acordo com a lei.
O primeiro-ministro do Reino Unido fez um pedido de desculpa público no Parlamento em Westminster pelo tratamento histórico dado aos veteranos LGBT que foram despedidos ou forçados a abandonar as Forças Armadas Britânicas por serem homossexuais. A alocução de Rishi Sunak segue a recomendação de um relatório que compila relatos de homofobia, intimidação, chantagem e agressões sexuais. Até 2000 era ilegal ser homossexual nas Forças Armadas Britânicas, apesar das relações entre pessoas do mesmo sexo terem sido despenalizadas no Reino Unido em 1967. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi quebrou o silêncio sobre a violência entre cristãos e hindus no estado de Manipur, no nordeste do país, que fez já mais de 130 mortos desde maio. Esta quebra de silêncio segue-se à divulgação de um vídeo chocante que mostra uma agressão sexual coletiva contra duas mulheres por parte de uma multidão. Modi diz que o incidente é vergonhoso para qualquer sociedade civilizada e garante que os culpados serão levados à justiça. Manipur vive desde o início de maio uma situação de quase guerra civil, com confrontos entre milícias armadas das duas comunidades e atos de barbárie como assassínios e incêndios de casas a tornarem-se cotidianos. Na abertura do Mundial de Futebol Feminino na Nova Zelândia e Austrália, as duas seleções anfitriãs entraram da melhor forma no Eden Park de Auckland. A Nova Zelândia derrotou a Noruega por 1-0. O único gol da partida foi apontado por Anna Wilkinson ao minuto 48. A primeira ronda do Grupo A fica completa sexta-feira com o jogo entre as Filipinas e a Suíça. No outro jogo, disputado no Estádio Olímpico de Sydney, as australianas derrotaram a Irlanda por 1-0 com um gol de Steph Catley de penalti aos 52 minutos. O Nigéria-Canadá completa sexta-feira a primeira ronda do Grupo B.